O cristianismo é diferente? Por quê? É isso que nós vamos saber hoje. Roda a vinheta aí. Primeiro, para saber a diferença entre o cristianismo e as demais religiões, nós temos que saber o que é o cristianismo, né? E é exatamente isso que eu vou falar aqui, vou defender a minha fé. O cristianismo, se você percebeu? As demais religiões, todas as religiões, se baseiam em adorar algo, adorar algum Deus, né? Alguma coisa. E o cristianismo se baseia em adorar um Deus, um único Deus, que na verdade são três, mas são um. Que é o que a gente chama de, o que nós chamamos de, nós chamamos de trindade. E o que é a trindade, né? Se você diz que é cristão, não, eu sou cristão, mas nega que Jesus é Deus, então você não é cristão. Então você tem que estudar um pouquinho o que foi estabelecido lá no Sínodo de Dort. Se você diz que é cristão, mas o Espírito Santo também não é Deus, então você não é cristão. Se você é cristão, você acredita que Deus Pai é Deus, Deus Filho, Jesus Cristo é Deus e Deus Espírito é Deus também. Os três são Deus, mas não são três deuses. É meio difícil de explicar, mas eu vou fazer um teaserzinho aqui, né, sobre isso. Bom, a trindade, o cristianismo se baseia nisso, né, em adorar esse Deus triuno. O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Como eu já falei, é muito difícil isso de entender. Mas o cristianismo é isso, é a fé. A gente crê que mesmo sem entender, ele é Deus e ele é único, né? As pessoas às vezes não acreditam em Deus, não. Tem muitas pessoas que não acreditam em Deus, nesse Deus da Bíblia, né? Porque não conseguem entendê-lo. E ninguém consegue entender Deus. Completamente não vai entender. Nem se você passar a eternidade toda estudando, você não vai entender. Você vai ter mais coisas para aprender de Deus, né? Então o cristianismo se baseia nisso. Em adorar o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, né? Que não são três deuses, tipo assim, é um Deus só, mas que subsiste em três pessoas distintas, mas que são só. Veja como é difícil, né? Bom, eu não quero me aprofundar nisso, porque eu tenho um exemplo aí, que eu vou contar essa história para vocês agora, que é uma história que aconteceu com Agostinho, um dos reformadores. Se você não sabe quem é Agostinho, vai estudar um pouco a Reforma Protestante e você vai saber quem foi Agostinho. Ele se determinou a entender, eu vou entender a Trindade, né? Ele disse, eu vou entender, e começou a estudar, e estudou, eu vou entender Deus, eu vou entender. E certo dia ele sonhou que estava passeando na praia, se deu de cara com um menino, com um buraco, cavando um buraco, um buraco pequeno na praia, e colocando a água do mar dentro do buraco. E Agostinho parou e olhou para ele, o que você está fazendo? E o menino disse, eu vou colocar toda a água do mar nesse pequeno buraco aqui. Agostinho riu e disse, num sonho, né? Isso é impossível, para com isso. E o garoto olhou para Agostinho e disse, então por que você quer entender a Trindade? Né? Meu amigo, me arrepei todinho aqui, viu? Pode cair no mistério aí, que foi pentecostal, viu? Não tem como explicar totalmente. O que a gente entende é isso. É um Deus que subsiste em três pessoas distintas e nenhum é superior ao outro. Todos têm a mesma essência divina. Nós cremos que Deus planejou a salvação do homem, porque ele já sabia que o homem ia pecar. Bom, esse assunto eu não vou cair nesse assunto agora. Provavelmente eu faço um vídeo para falar sobre esse assunto, né? Que o Deus Pai é o Deus que planejou a salvação. Ele manda o seu filho para fazer a missão, para executar a missão do Pai, que é morrer na cruz pelos pecadores. E o Espírito vem para abrir os seus olhos e você crê no Filho de Deus.
Porque se o Espírito Santo não abrir os seus olhos, não tirar a palavra revelar no grego significa tirar o véu. Se o Espírito Santo não tirar o véu, você não vai crer. Você vai zombar, como os próprios judeus zombaram de Jesus, né? Zombaram do Messias e estão até hoje esperando o Messias. Bom, para dar um baixo nesse assunto da Trindade, né, que eu não quero ser Augustinho, não quero ter que ser interferido por um sonho. Eu quero deixar só essa frase aqui, que é de John Piper. Você que, não creio em Deus não, porque não tem como explicar como é que, quem foi, alguns até dizem assim, né? Quem foi que criou Deus? Como é que Deus sempre existiu? Deus sempre existiu. Olha essa frase de Piper. Tudo mais é criação. Tudo mais é criação. Tudo começa, mas Deus cria. Só Deus sempre foi, né? Meu amigo, me arrepei todinho aqui, viu? Pode cair no mistério aí, que foi pentecostal, viu? Só Deus é Deus. Deus sempre foi. Você não... Eu já me rendi a isso. Não tem como você explicar isso. Como é que Deus sempre foi, sempre existiu? Deus é único. E eu quero deixar um versículo aqui, Êxodo 15, no verso 11. Tá aqui na Bíblia, aqui, eu estou com o livro aberto aqui. Né? Quem entre os deuses é como tu, ó Senhor? Quem é como tu, poderoso em santidade, admirável em louvores, capaz de maravilhas? Então, é esse Deus que o cristianismo adora, né? É um Deus todo-poderoso, um Deus que sempre existiu, um Deus atemporal, um Deus que está no controle de todas as coisas. Por mais que você veja o mundo como está, Ele está no controle e Ele é supremo. Não há Deus como Ele. O cristianismo crê que só há um Deus, né? É só esse Deus. Os demais, as demais adorações que o homem cria é uma adoração terrena. É uma inteligência terrena. São coisas que vêm da mente do homem, né? Como lá em Apocalipse, capítulo 13, a besta que sobe da terra, né? Terra significa ali conhecimento humano, invenção do homem, porque o homem sempre busca adorar alguma coisa. Quando ele não crê em Deus, ele procura outras coisas, ele começa a crer em outras coisas e vai se perdendo, e é isso que aquela besta simboliza, aquela besta do capítulo 13. São os falsos cristianismos, né? O que é que a gente vê no Brasil hoje? Os evangélicos estão crescendo bastante no Brasil, mas não é o seu falar que vai dizer que você é cristão ou não, né? Como Jesus disse, pelos frutos conhecereis. Você vai saber se uma pessoa é cristã ou não, se uma pessoa é de Deus ou não, pelos seus frutos, ou seja, pelas suas atitudes. Como é você no dia a dia? Isso que vai dizer se você é cristão ou não. E agora, com esse ponto, eu quero me adentrar a mais um tópico desse vídeo, que é a diferença entre o cristianismo e as demais religiões. Se você percebeu? As demais religiões, você só é salvo, você só vai para o paraíso se você fizer alguma coisa, né? Pelas suas obras, você é salvo pelas suas próprias obras, né? Engrandecendo o homem, dizendo, olha, o homem pode ser salvo. Se ele fizer isso, ele vai ser salvo. As demais religiões pregam isso. Mas o cristianismo não. Por que o cristianismo é diferente? Você não é salvo porque você faz algo ou porque você merece. O cristianismo, você é salvo pela graça. Meu amigo, me arrepei todinho aqui, viu? O que é graça? Bota no dicionário aí, aperta a pausa no vídeo aí e bota no dicionário. Graça significa favor imerecido. E é isso que Deus dá para aqueles que creem no seu Filho crucificado, né? Porque você é pecador, eu sou pecador, nós somos pecadores. E nós, Romanos 3, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da graça de Deus, né? Da graça de Deus. Ou seja, todo mundo precisa da graça de Deus, porque
Todo mundo é pecador, aí você vai dizer aí, não, eu não sou pecador não, eu faço bem, eu ajudo as pessoas, eu não minto, eu sou fiel à minha esposa, tal. Mas você é pecador porque, deixa eu dizer pra você, diga aí se você nunca pensou besteira. Nunca veio na sua mente uma besteira, que você tem raiva de alguém, o que é que acontece? Vem na sua mente logo um pensamento, você até pensa assim, meu Deus, como é que eu pensei isso? Eu tão bonzinho, né? Você é pecador e você precisa da graça de Deus. Porque Deus é bom e Deus é santo e Deus é justo. Olha o que é que diz em Efésios, capítulo 2, verso 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Pois somos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Ou seja, como eu falei já da Trindade, né? Deus, ele cria o mundo, ele permite que o homem peque. Você é pecador. E por meio de Cristo na cruz, porque Deus é justo, então alguém tem que sofrer a ira de Deus. A ira de Deus, eu vou fazer até um vídeo sobre isso. A ira vindoura, né? Há uma ira por vir aí, no futuro. E aqueles que creem em Deus estarão livres dessa ira, porque vão crer no Filho de Deus, Jesus, que morreu na cruz e sofreu a ira de Deus. Então, se você crê, no momento que creste, fosse selado pelo Espírito Santo. Veja a união da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Eles não são um não é melhor que o outro, mas os três trabalham em conjunto para a salvação do homem. Olha o que é que diz em 1 Coríntios, versículo 31. Porque não é pelas obras. Nós acabamos de ler que para que ninguém se glorie, né? Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Olha o que diz em 1 Coríntios, verso 31. A fim de que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Ou seja, tudo é para a glória de Deus, honra de Deus. Deus criou, Deus planejou a salvação, Deus executou a salvação e Deus faz a obra em você. Para alguns que acham que pode se salvar por suas próprias forças, né? Você não pode adquirir a salvação, né? Nenhum pecador, a Bíblia diz que o pecador está morto. Como é que um morto pode entender a obra de Cristo na cruz, né? Você é pecador. Então todos, como eu já falei, todos somos pecadores, todos nós, inclusive aqueles que creem também. Quem crê não deixa de ser pecador, não. Continua sendo pecador, mas vai buscar a santificação, vai buscar se afastar do pecado cada vez mais, né? Fugir do pecado. Ninguém resiste ao pecado. Fugir do pecado. Mas com relação ao diabo, ela diz: resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Mas ao pecado, não. Ninguém resiste ao pecado. Então fuja do pecado. Se você quer ser de Deus, se você crê no Filho de Deus, que morreu pelos seus pecados na cruz, o sangue do Cordeiro, né? Cordeiro, como Jesus é descrito no Apocalipse. Se você quer no sangue do Cordeiro, então você vai fugir do pecado e resistir ao diabo. Como resistir ao diabo? Revestido de toda a armadura de Deus, né? Efésios 6. Você vai ler lá, aperta pausa no vídeo aí e vai ler, abre lá. Em Efésios 6 e você vai ver a armadura de Deus contra as potestades. Bom, pessoal, então é isso, né? Resumindo o vídeo, Deus triuno, que a adoração central do cristianismo é o Deus que planeja a salvação, Deus Pai, Deus Filho que executa a salvação e o Deus Espírito que transmite esse conhecimento para as pessoas creem. Versículo aqui, Hebreus, capítulo 3, verso 7 e 8. Você está ouvindo a voz de Deus aqui, né? Então, que Deus possa abrir a sua mente nesse momento. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então que você possa se quebrantar a Deus, né? E crer no Filho de Deus, Jesus Cristo crucificado, né? Porque você é pecador, mas se você crer, Ele perdoa você. Você é pecador. E para encerrar, mais um versículo. Está aqui na minha Bíblia. Marcos capítulo 1, do verso 15. Jesus dizendo, né? E dizendo, completou-se o tempo, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho.
Que Deus tenha misericórdia de você e que você venha crer no Evangelho de Deus. O Evangelho, crer no Filho de Deus crucificado. O Cristo crucificado. Esse é o verdadeiro cristianismo. Não é eu determino prosperidade, e sim santificação. Crer no Filho de Deus crucificado e santificação. Né? Santificai-vos a cada dia. Prossigamos a conhecer esse Deus que é todo-poderoso, eterno e muitas vezes inexplicável, pelo menos para mim. É isso. Se inscreve no canal, deixa o seu like para me ajudar aí. Clica no sininho para receber as notificações e até a próxima. Deus abençoe. Porque